Boa noite, boa noite, boa noite! Aquela hora toda terça-feira que a gente ama. Eu falei que é o Oscar do Instagram brasileiro, é o nosso encontro. Toda terça, 20 horas. Seja muito bem-vinda a essa live. Seja muito bem-vinda. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para mim. Uma convidada que... Oi, Fá, boa noite. Uma convidada que tem muito dela aqui no Se Amar é a Maior Revolução. E eu tive a honra... Boa noite, Débora. Débora, eu roubei seu filtro, viu? Me apossei dele, minha filha. Gente, eu vou pedir para vocês mandarem aviãozinho para todas as pessoas especiais, sabe? Para as pessoas que estiverem online. Vai ser uma live muito linda, muito especial. Eu vou mandar aqui aviãozinho antes de chamar minha convidada e de falar um pouquinho dela. E é uma honra para mim receber ela aqui hoje, né? Eu já fiz uma live com ela o ano passado, quando eu estava bem no início, e ela aceitou meu convite, né? E eu quis honrá-la, porque ela faz parte da minha história, né? A doutora Michele, ela tem muito dela aqui no Se Amar é a Maior Revolução, viu, gente? E é uma alegria, uma honra muito grande recebê-la aqui hoje. Eu tô mandando aviãozinho aqui, tá? Me dão só um instantinho aí. Vocês também vão mandando aviãozinho pro pessoal, tá bom? Vamos lá. Pronto. Oi, Sônia! Que honra você aqui, querida. Seja muito bem-vinda. Sucesso pra nós, né? Gente, eu vou falar um pouquinho da... ela acabou de entrar. Oi, Mi, boa noite. Gente, é uma alegria muito grande para mim receber a Michele aqui hoje. A Michele faz parte da minha história. Tem muito, Mi, de você aqui no Se Amar é a Maior Revolução, né? E que alegria poder te receber aqui hoje para falar de um assunto que você vivenciou comigo, né? Uma partinha da minha história você vivenciou comigo. E a sua pergunta no final da ferramenta para mim, não sei se você lembra, mas quando eu acabei de fazer a ferramenta com você, né, de cura de traumas, você me perguntou: e agora, o que você vai fazer com tudo isso? E eu senti naquela hora uma responsabilidade muito grande, né, para assumir o meu chamado no Se Amar é a Maior Revolução. E desde então, eu tenho regado, eu tenho plantado todos os dias com muito amor, né, enfrentando os desafios, mas com muito amor, com muita alegria. Né? Hoje foi um dia desafiador para mim, mas quando chega esse momento de estar aqui, parece que eu sou renovada. Parece que eu entro numa piscina e saio nova, né? Tamanha alegria de estar aqui, cumprindo o meu propósito, cumprindo o meu chamado, tá bom? Mi, vou te chamar, tá? Seja muito bem-vinda. Deixa eu te chamar aqui. Oi, Gustavo, boa noite. Seja muito bem-vindo. Oi, Mi. Oi, tá me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Mi, que alegria te receber aqui, né? Meu Deus do céu. Obrigada. Alegria também, que honra, né? Poder estar aqui com você, com todas as pessoas que fazem parte são os seus seguidores, que te acompanham, né? E buscam conhecer mais e mais do Se Amar, que isso faz toda a diferença. Sim, que eu aprendi muito com você, né, Mi? Eu aprendi muito com você, né? Eu só vou dar uma palhinha antes da gente começar, tá, Mi? Para eles saberem quem é você e depois você se apresenta também. Gente, eu conheci a Mi, foi muito por assim, né? Por isso que eu falo para vocês, se ouçam, né? Primeira vez que eu vi a Michele no palco, algo me chamou a atenção, né? E eu não a conhecia. E dentro de mim, assim, essa mulher tem algo especial, né?
E então passou o tempo, e aí depois ela fez o Ressignificar, que eu vou falar para vocês aqui no final também, que foi um divisor de águas na minha vida, Mi. O Ressignificar tem Mônica antes do Ressignificar e Mônica depois do Ressignificar, né? E aí eu participei do Ressignificar e realmente ali foi um divisor na minha vida, e o Ressignificar foi todo criado pela Michelle, né, de criação dela. E eu quero dizer, Mi, que eu sou fruto do Ressignificar, daquilo que Deus te deu, tá? E o meu trabalho hoje, ele tem muito do Ressignificar, e ali para mim foi a essência, tá? Gente, então eu queria que vocês recebessem a doutora Michelle, assim, com muita alegria, com muita honra, que ela é uma mulher muito especial, muito extraordinária, sabe? É uma pessoa que eu admiro, foi uma pessoa que sempre estendeu as mãos para mim quando eu precisei, quando eu estava procurando uma direção, né, Mi? Você e Fábio sempre me acolheram, e se eu tô aqui hoje também é porque vocês deram tempo de vocês para mim, tá? E Que seja bom. muito bem-vinda, tá? Mi, se apresenta, por favor. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Eu espero que essa noite seja um tempo muito aproveitoso, um tempo que vai tocar o seu coração, tocar a sua mente, né? Transformar você de alguma forma. Então, esse é o desejo do nosso coração, né, Mônica? Que Sim. esse pouco tempo que nós temos, que realmente é um momento muito precioso, que você fique até o final, chame outras pessoas, pegue esse aviãozinho, já compartilhe com todo mundo, porque eu tenho certeza que você não está aqui em vão, você não entrou rapidamente aqui só por um susto para ver o que é isso. Não, essa mensagem é para você. Então fica aqui e recebe, tá? Bom, quem é a Michelle, né? Profissionalmente falando, eu sou doutora em coaching internacional, formada por uma universidade americana, então tenho o meu PhD, tenho uma especialidade que busco muito conhecimento no desenvolvimento humano, entendo sobre pessoas no sentido da inteligência intelectual, emocional, espiritual, né? Trabalho muito forte com o propósito de vida, a identidade do ser humano, um pouco no sentido que a Mônica está falando, né? Do amor próprio. Então, eu tenho uma vasta carreira de mais de 10 anos, formando profissionais no Brasil e nos Estados Unidos, na área de coaching, de mentoria, fazendo atendimentos individuais. Então, assim, é muito extenso, né, Mônica? Se a gente for falar Sim. aqui, vai ficar bastante tempo. Então, mais um pouquinho para as pessoas me conhecerem, uma pincelada rápida, é um pouco disso para que vocês possam ter um pouco de entendimento do que vocês vão viver nessa noite. Sim. Mia, eu quis te chamar aqui, porque o meu trabalho ele tem se baseado todo na autenticidade e daquilo em que eu passei, junto com estudos que eu fui buscar, né? Inclusive com você. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi com você, sabe? Eu tenho muita sensação de dizer que eu aprendi, o que eu ensino, o que eu vou ensinar no meu curso, muitas coisas lá vão ter que você é criadora, sabe? Porque eu aprendi com você e assim para mim é sensacional porque veio muito de encontro ao que eu sempre busquei, né? Então vamos lá, gente. Chamei a Mia aqui hoje para falar como os traumas influenciam na autoestima. Por quê? Porque a Michelle, ela fez uma ferramenta comigo que mudou, assim, mudou muito a minha vida, né? Uma ferramenta específica para tratar traumas. Então, eu quis te chamar aqui, Mi, porque eu sei que você sabe do assunto, você tem experiência no assunto, né? E eu quero te perguntar, Mi, o que é um trauma? Tá. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa antes para o pessoal que está aqui, né? Até eu sei que vocês vão chamar outras pessoas até o final dessa live. Essa live é para você, tá? Por mais que você fale assim, eu quero fugir do assunto de trauma, trauma é uma coisa que dói, trauma é uma coisa que eu não quero ficar lembrando. Mas o que eu quero te dizer é que essa live de hoje é para tua cura, não é para tocar no seu trauma, né? Não é para gerar mais dor do que já existiu. Então toda dor já passou. O que a gente precisa agora é fazer o caminho daqui para frente
só que aliviando essas dores. E essa é a intenção dessa live junto aqui com a Mônica. O que é trauma? Trauma, na verdade, é uma experiência que todos nós vivemos na vida, ninguém está ausente, certo? Ah, eu sou um homem, eu sou um senhor, eu sou uma senhora, eu sou muito bem resolvido. Que ótimo que eu sou muito bem resolvido, mas mesmo sendo muito bem resolvido, ninguém está ausente de trauma, né? O trauma é uma experiência que nós temos, que houve um impacto muito grande, um forte impacto emocional, além da capacidade do ser humano de suportar aquela experiência, né? Então, claro que quando nós falamos de trauma, nós estamos falando de dor. Nós estamos falando de uma experiência que não foi positiva, sim? Então, nós vivemos momentos agradáveis? Claro que vivemos. Momentos que nos marcam e geram memórias na nossa história, na nossa mente? Sim. Esses momentos são traumas? Não, não são traumas. Eles são considerados como memórias, memórias positivas. Trauma está linkado, então, a uma experiência negativa que gerou dor, certo? E que eu não consegui lidar com aquela situação. E porque marcou e gerou uma dor, ele vai dando continuidade, né? Ele vai trazendo gatilhos, ele vai fazendo links com situações do presente, sendo que ele é algo gerado do passado. Então, se a gente não trata o trauma, se a gente não consegue realmente se desprender ou ressignificar, ou olhar de uma outra forma, ele vai continuar interferindo nos nossos comportamentos no presente e, consequentemente, nos resultados do futuro. Então, é isso que é importante a gente entender, né? Existe o sentido do trauma, mas eu preciso realmente entender o porquê que eu tenho que olhar para o trauma para poder mudar a minha história de vida. Então, isso é libertador. A gente tem que entender que quando nós tocamos no assunto de trauma, é para a nossa libertação, né? Não é para causar mais dor, como eu já tinha citado anteriormente. Sim, sim, sim. Então, trauma foi algo que a pessoa viveu além do que ela poderia suportar, né, Mi? Por isso que fica marcado na pessoa, né? Exatamente. Vamos supor uma situação onde ela não esperava, né? De repente acontece uma coisa que não foi prevista, não foi premeditada, aconteceu instantaneamente ali do nada, e ela foi uma receptora daquela situação, ela estava naquela situação, ela queria estar? Não necessariamente, né? Ela gostaria que aquilo tivesse acontecido? Não, nem sempre, certo? Mas ela estava sujeita àquele momento. E por estar sujeita àquele momento, querendo ou não, ela recebeu impacto. E agora, a questão é o que eu faço com esse impacto? Por não saber lidar, né? Por uma fragilidade emocional, não é só uma questão de conhecimento, pelo aquilo que gerou neurologicamente, quimicamente naquela pessoa, pelas questões das sinestesias, né? A gente tem como que acontece o trauma? A gente sabe que existe um trauma justamente porque teve uma experiência que envolveu no mínimo 5 sentidos. Eu vi algo que me assustou, que eu não gostaria. Eu ouvi o som daquilo, né? Eu senti as emoções, eu senti o calor, eu senti o frio, eu senti o cheiro, eu senti o sabor. Então, tudo isso é envolvido de tal maneira que esse registro, ele de fato é marcado internamente na memória, e aí está no sistema límbico neural, certo? Que todas as vezes que eu remeto a uma situação, que eu vivo uma situação que remete àquela emoção, àquela imagem que aconteceu, eu volto a ter os mesmos sintomas do passado, né? Então, se naquele momento, por exemplo, vamos supor que eu vou falar aqui, por exemplo, Michele, vou trazendo aqui informações, tá, Mônica? Você pode me cortar. Michele. A live é sua, minha filha. Vamos aqui, vamos conversando, porque senão eu vou falando. Vamos supor, tem muita gente que tem dúvida, né? Mas o trauma é na infância? É só na infância? E aí eu te afirmo, o trauma não é só na infância.
Vamos lá, você está vivo? Você está respirando? Sim? Se você está respirando, você está vivo, você está sujeito a todas as circunstâncias desse mundo, independente das fases da vida, certo? Sim. Então, eu posso sofrer um trauma a qualquer momento da minha história, certo? E aí, nesse sentido, o trauma, ele tem um registro, e esse registro, ele vai causar um reflexo na minha vida presente. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, tá? Para ficar mais claro ainda para todo mundo. Vamos imaginar na fase adulta. Eu estou andando de carro e, de repente, vem um carro do nada, num cruzamento. Eu não vi aquele carro, não vi aquela moto e eu sou envolvida no acidente de carro. E esse acidente, ele é algo que gerou consequências, né? Vamos supor, eu fiquei no hospital por 20 dias, fiquei inconsciente, tive uma perda de algum membro do meu corpo, uma fratura muito grande, ou então perdi alguém querido na minha família. Então, ou seja, é um momento marcante. Você queria que tivesse acontecido isso? Claro que não, né? A gente não quer passar pela dor. Como ser humano, nós fomos condicionados ou preparados a só viver o que é bom, né? E a gente tem que buscar o que é bom de verdade. Mas, infelizmente, como na palavra de Deus, inclusive, diz, né, que nós estamos sujeitos a todas as circunstâncias nesse mundo, como eu já falei, estou repetindo aqui. Então, quer dizer, nós vamos viver experiências que não são agradáveis. A questão é como saber lidar com isso. E nem sempre nós estamos preparados para saber lidar com isso ou até mesmo superar o que aconteceu. Certo? Sim. Por quê, Michele? É possível superar? É claro. Às vezes, sozinho, eu não consigo. Eu não tenho um caminho. Eu não tenho a possibilidade, eu não sei. Não é porque eu não quero, eu não sei. Se eu soubesse, já tinha feito. Né? Se eu soubesse, já tinha superado. Então, a gente tem que realmente buscar caminhos e possibilidades que vão nos gerar essa forma de realmente viver um novo tempo na nossa vida, né? E traumas podem vir de diversos sentidos na fase adulta, como a gente estava falando. Uma traição, alguém me traiu. Ah, uma traição conjugal é um trauma? Claro que é um trauma. Peguei meu marido num motel com outra mulher, né? Peguei a minha mulher trocando mensagens no telefone e coloquei um detetive e descobri. Então, assim, todas essas situações, provocadas ou não, que gerou dor, é um trauma, né? Sim. A gente poderia contar aqui N casos, mas só para poder exemplificar e trazer o entendimento para todo mundo que está entrando, inclusive agora, né? Sim. O Mi, e me fala uma coisa, por que que acontece muitas vezes que nem aconteceu comigo? Minha mente bloqueou. E a minha vida toda foi como se eu não tivesse vivido aquilo. Uhum. Por que que acontece isso? Porque tem pessoas que elas não lembram, parece que elas não passaram por aquilo. E aquilo fica tão escondidinho que a pessoa nem, para ela é como se ela não tivesse nunca vivido aquilo. Você pode explicar pra gente, por favor? Posso. Como você está falando um pouco de você, Mônica, eu posso citar um pouquinho sobre o seu caso? Claro. Só para. Não preciso me aprofundar, mas só para exemplificar aqui para todo mundo, tá? O que acontece, pessoal? Só para vocês entenderem, quando a Mônica fala assim, eu fiz uma ferramenta com a Michele de trauma, para quem não entende o que é ferramenta, o que cenário, que momento foi esse que a Mônica trabalhou comigo nesse sentido, a Mônica ela participou de um curso chamado Formação em Coaching comigo, e o curso que eu ministro pela MoveMind é um curso muito profundo, né? Não é um curso de formação em coaching qualquer. Por causa da minha bagagem, eu criei uma metodologia daquilo que realmente eu sei que funciona e que gera resultado na vida das pessoas. E quando nós trabalhamos a causa, o efeito muda. O que acontece em muitas circunstâncias e em vários métodos que existem de coaching. Se trabalha o efeito, ou seja, tem alguma coisa que não está legal, não está funcionando, não está dando certo. Aí a gente tem algumas técnicas, né, algumas ferramentas, e ferramentas são materiais mesmo, didáticos, onde a gente aplica com a pessoa, onde a gente consegue trabalhar exatamente o que ela está vivendo
e buscar a solução. Só que não adianta a gente trabalhar só o efeito, né? Se a pessoa quer ter uma mudança completa de vida e nunca mais ter a possibilidade de voltar a um tipo de comportamento que ela desaprova hoje, nós precisamos trabalhar o que fundamentou esse comportamento, por exemplo, né? Que está na causa e não no efeito. E aí, nesse sentido, a Mônica fez o curso de formação em coaching, ela foi sorteada, né? Ela foi, não foi sorteada, na verdade, a gente selecionou algumas pessoas e aí o time que estava lá, os amigos, os alunos, escolheram a Mônica para fazer esse exercício. Então, o que que acontece? Em algumas circunstâncias, quando uma pessoa passa por um processo, por um trauma, aquele trauma pode ter sido tão marcante, principalmente na infância isso acontece, tá? Não que na fase adulta não venha acontecer, mas na infância tem uma grande possibilidade de E deixa acontecer. eu só abrir um parênteses aqui. Até que idade fica tudo registrado na criança, assim? Ela absorve tudo. Até que idade, mais ou menos, assim? Na verdade, assim, toda fase da infância, né, pela psicologia, a criança, ela é considerada na fase da infância até os 11 anos. Então, até os 11 anos, eu digo que a criança, ela não tem um filtro, certo? De saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se estão brincando, se estão falando sério, se aquilo Ela é é uma bom, se aquilo é esponjinha, ruim. né, Mi? A criança, ela é pura, né? Ela, Sim. eu digo que ela é um HD virgem. As informações que ela vai recebendo, ela vai sugando, vai armazenando. Então, ela não Sim. tem um filtro para falar assim, isso aqui eu deixo entrar, isso aqui eu não deixo entrar. Isso aqui é sério, isso daqui é brincadeira. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ela não tem. Então, ela teve uma percepção sobre aquilo, como uma esponja, né? Ela suga aquilo para dentro de si. Então, quando de repente uma criança ela passa por um trauma muito marcante, mas aquilo causou uma dor tão grande que é uma necessidade de apagar da memória. Eu não quero lembrar aquilo porque aquilo me causa muita dor. Então, em algumas circunstâncias, o nosso cérebro ele gera um gatilho do esquecimento, né? É como se ele não é que está esquecido, é como se ele estivesse apagando, mas a memória está lá registrada, ela está oculta, né? Ela está oculta. Então, ela está fazendo isso só para proteger da dor, certo? Mas não significa que ela está tratada. Então, o que aconteceu, apesar de estar protegido, oculto, escondido, ela gera gatilhos comportamentais baseados naquela experiência. Então, muitas vezes, uma pessoa hoje na fase adulta tem algum tipo de comportamento, algum tipo de sentimento, ou de pensamento, de reação ou ação que desaprova, sabe aquela coisa assim que eu falo assim, mas que raiva de mim, né? Não queria agir assim, por que que eu tô fazendo isso? Meu Deus do céu, mas eu já tentei tanta coisa, eu não consigo me controlar. Mas o que que está realmente causando esse tipo de comportamento, sentimento, pensamento ou até mesmo crença? Na verdade, é algo que está lá atrás, né? E aí a gente precisa realmente fazer uma busca, entender o que que aconteceu lá atrás, né? Que experiência foi essa que causou essa percepção? E que inconscientemente está gerando esse gatilho e startando essa situação nesse momento, entendeu? Que eu desaprovo. Sim, esconde a causa, mas a pessoa vive os efeitos, né, Mi? A Isso, causa tá exatamente. lá bem escondidinha, mas os efeitos na vida da pessoa, eles são manifestos. E é como Exato. a Michelle falou, muitas vezes você nem sabe por quê, porque tá tão escondido lá na raiz, lá no profundo, só que você tá vivendo todas as consequências daquilo que tá lá escondido, Uhum. né? É isso, Mi? É isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, vou até fazer um comentário aqui do Fábio. Acho que não, é Fábio. É uma mulher. Fabiola. Isso, acho que é Fabiola, né? Ela tá falando aqui, ó, Sim. sofri já um assalto e agora toda vez que me assusto, as pernas endurecem. Não consigo sair do lugar. É isso. Por quê? Bem colocado aqui, viu, Fabiola? Porque a nossa reação no momento presente, ela faz um link com a reação do que aconteceu lá atrás. Se eu fiquei apreensiva, toda vez que acontecer alguma coisa semelhante com o que aconteceu, eu fico apreensiva, né? Se lá atrás eu chorei, por exemplo, eu tenho uma tendência a chorar do mesmo jeito, né? Ataque de choro.
Ou então, se, por exemplo, lá atrás eu reagi de uma forma agressiva, então toda vez que eu vejo que vai acontecer aquilo, e de repente a forma agressiva foi o meu caminho de defesa e de alguma forma funcionou, eu vou agir desse jeito, por mais que eu não queira, entendeu? Então, a nossa mente, ela faz links e tem um poder muito grande, né? Ô, Mônica, deixa eu fazer um comentário aqui, até mediante o que você estava falando, que eu acho que é bem importante. Muitas vezes as pessoas pensam que, por exemplo, trauma é só um momento assim extremamente chocante, impactante e de muita dor. E Sim. não é. Porque às vezes ele fala assim, mas eu já busquei lá atrás, o que será que aconteceu? Meu Deus, eu não consigo achar. O que seria isso? E aí, pode ser que tenha sido situações tão corriqueiras e tão repetitivas, né? Porque o trauma, ele pode ser de dois sentidos. Ele pode ser um momento, pá, que marcou, como a Fabíola estava falando aqui, sofreu um acidente de carro, né? Sim. Um assalto, por exemplo, uma briga que aconteceu do nada, coisas desse tipo. Ou até um assédio moral na empresa, na linha profissional, tá certo? Muita gente sofre vários tipos de assédio moral, ou até mesmo um abuso sexual, várias na fase adulta mesmo, tá? E não se isenta também na fase da infância. Então, o que acontece? Às vezes a gente acha que só nesses momentos, pá, forte. Porém, pode acontecer também o trauma em situações repetitivas, né? Eu tenho vários casos que eu acabo tratando de clientes nesse sentido. Por exemplo, meu pai, não é o meu caso, estou dando um exemplo. Vamos supor que meu pai bebia todos os dias e chegava alcoólatra todos os dias na minha casa. E eu tinha meus 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos. E todos os dias eu via repetidamente meu pai chegando desse jeito, brigando com todo mundo e até mesmo tendo agressões físicas com a minha mãe, certo? Isso é um trauma? Claro que é um trauma. Teve um momento de dor? Teve um momento de Sim. dor, mas qual foi o momento de dor? Se eu vi isso durante 5, 10 anos da minha vida. E às vezes a gente Todo nem dia. acha qual foi o momento de dor, certo? Por quê? Porque o momento de dor foram uns 10 anos. Eu vendo isso todos os dias. Entende? Ou então, tem questões que são superficiais. Tipo assim, situações que, por exemplo, pode ser traumática e a pessoa não percebe que é um trauma. Como, por exemplo, na minha cabeça, quando criança. Exemplo, tá? Não estou falando que sou eu, estou trazendo casos, porque eu trabalho muitos casos. Vamos supor que uma criança, né? Ela é o filho do meio, e a gente tem vários casos do filho do meio, onde o filho mais velho sempre teve muita atenção, porque foi o primogênito. Aí veio o segundo filho, já começou a dividir a atenção. Aí veio um terceiro filho, né? E o terceiro filho era mais novinho, então não precisava dar atenção. E aí o filho do meio não teve a atenção que o filho mais velho teve ou o filho mais novo teve. E aí ele cria com uma lacuna, sabe? Aquele vazio do amor. Eu sinto que falta um amor dentro de mim. Eu sinto que falta alguma coisa. E É aí, a forma como ele interpreta, né, Mi? é, Como aquela criança interpreta aquilo, né? exatamente como aquela criança interpreta. Aí o que acontece? Ele começa a observar e vê que o pai faz um carinho para o filho mais velho, que a mãe faz um carinho para o filho mais novo. Às vezes ele até recebe também. Mas ele está se comparando tanto com os dois e crescendo dentro dele um sentimento de inveja, um sentimento de ciúmes, certo? Michele, isso é trauma? É um trauma que muitas vezes a gente acha que não é assim, é uma coisa tão. Ah, era uma coisa minha, era uma coisa boba, mas é um registro, é uma memória que Sim. gerou um efeito na identidade da pessoa. A pessoa causa um dano emocional na identidade dela e ela se perde no valor próprio, no amor próprio, em quem ela é, entende? Então, Michele, precisa ser tratado? Precisa. Precisa ser tratado, senão eu vou ter consequências. E aí a gente não sabe por que hoje, Mônica,
né? Eu sei que você entende bem desse assunto, porque você também tem buscado bastante desse conhecimento, né? E a gente não entende hoje que, por exemplo, assim, por que eu não me dou bem no meu trabalho? Porque os meus comportamentos são sempre de desvalorização. Sim. Porque eu não me sentia valorizado. Eu me São sentia sempre reflexos, inferior. né? Então, Sim. aquele mesmo comportamento de inveja, de olhar que o outro sabe, tem mais, que o outro não sei o quê, porque se destaca, porque eu sou muito. É tudo uma consequência de uma percepção errônea sobre quem eu sou. E isso Sim. veio de uma história. De uma Sim. história que, impercebivelmente, é de dor. Sim. Ô, Mi, eu sempre cito o exemplo do espelho, sabe? Quando a gente nasce, né? Ali a nossa identidade, quando ela não está manchada, né? E nós, assim, a gente está lá na essência pura, é como se a gente nos visse num espelho limpo. Mas os traumas, as feridas, as vivências, é como se fosse jogando barro no espelho. Uhum. E aí você não consegue se ver como verdadeiramente é. Aqueles barros são os traumas, são as vivências, né? E quando vai fazendo os processos de cura, né, de ressignificar as coisas, é como se fosse tirando barrinho por barrinho, né? E a pessoa começasse a se ver como ela é. E aí sim aí ela começa a se amar, começa a construir a autoestima, que é aos poucos, né? Porque tem gente que tem uma história tão carregada que Uhum. não tem como ser um processo do dia para a noite, né, Mi? É É um passinho, são tratamento. passos por passos, né? Eu sempre falo isso aqui. E então é como se fosse limpando. Muito que eu aprendi de identidade, gente, assim, eu aprendi, né, de forma bem profunda e para ensinar também, eu aprendi com a Michelle, gente. Como é importante a sua identidade, quem você sabe? E é só a partir daí que você consegue se amar. E eu falo sempre aqui, sabe, Mi? Depois eu fui amadurecendo muito as coisas que eu passei, sabe? Que o nosso amor próprio, ele tá ligado também à espiritualidade. Quando você sabe que você é amada pelo Criador, aí sim você consegue se amar de verdade. Porque você tá ligado ali na fonte, né? E isso é muito lindo, a nossa identidade, tudo, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. Como os traumas influenciam na autoestima? Como os traumas influenciam o modo como a pessoa se vê? Uhum. Conta pra gente, Mi. É total, né, Mônica? Total, porque assim, que é autoestima? Autoestima é a capacidade de se enxergar. Tem pessoas que têm baixa autoestima, tem pessoas que têm uma autoestima elevada, né? Então vamos entender assim, por que eu tenho uma baixa autoestima? Porque eu tenho uma distorção da visão de quem eu sou, né? Então eu me vejo, mas como que eu me vejo? Eu me vejo tendendo sempre muito mais para o lado negativo. Então, eu não consigo enxergar as minhas qualidades, eu não consigo valorizar aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Então, o que fica mais evidente são as questões negativas. E aí, eu me contamino de pensamentos e sentimentos negativos sobre quem eu sou. Eu sou esquecida, coisas bobas, sabe? Que isso é um perigo. A gente acha assim, mas isso aí não é nada, né? Mas eu estou falando de mim, né? A Bíblia diz que a nossa língua ela pode nos abençoar ou ela pode nos amaldiçoar. Então, se eu falo mal de mim mesmo, quem vai falar bem de mim? Não é? Então, assim, se eu falo mal de mim, então quando você fala da espiritualidade, eu estou distorcendo o ser humano incrível que Deus me fez para ser. Então, eu estou denegrindo até a perfeição do que Deus fez em minha vida. Eu Sim. estou desonrando a Deus, que é o meu Criador, quando eu me vejo de uma forma distorcida daquilo que Ele me fez. Então, todas as vezes que eu falo, por exemplo, eu não consigo, eu sou burra, todo mundo é melhor do que eu, porque
todo mundo dá certo, eu não dou, e coisas desse tipo. Então, eu tenho uma baixa autoestima. E os traumas, eles têm um poder tremendo de trazer uma percepção como essa. Por quê? Porque o trauma, ele é evidenciado através de uma experiência profunda que eu acabei tendo, ou essas do tipo que eu já expliquei, e que ela gerou uma crença dentro de mim, né? O trauma, ele gera uma crença. Por quê? A crença, na verdade, ela é um sentido de algo que eu acredito que é verdade, que é real, certo? Então, se eu acredito que aquilo é real e a minha memória traz evidências porque o trauma disse aquilo, certo? Como, por exemplo, eu sou insegura, eu tenho medo, porque naquele momento eu tenho que entender que como ser humano suscetível, claro que eu ia ter medo. Mas não é que eu sou medrosa. Foi um momento de medo. Por quê? Porque o medo existe dentro de todo ser humano. Nós precisamos do medo para nos resguardar, para nos proteger de muitas circunstâncias. Agora, o que eu não posso é deixar que o medo viva em minha vida e controle, certo? Eu preciso estar no controle do medo, certo? Então, eu falo dentro do curso Ressignificar, por exemplo, ter e estar são coisas totalmente diferentes. Eu estou com medo, mas eu não sou medrosa. São coisas diferentes. E aí, às vezes, eu acabo me punindo com palavras ou com pensamentos que distorcem e causam uma baixa autoestima tremenda, certo? Porém, o que eu quero trazer aqui que é libertador para todo mundo entender, que o inverso é verdadeiro. Se isso funciona para o mal, caramba, funciona para o bem também. Então, se eu começar a utilizar da minha boca, que Deus diz que nós podemos profetizar, que nós podemos trazer à existência aquilo que ainda não existe, através de falar uma coisa que eu quero ser, mesmo que ainda eu não vejo que eu sou, isso vai acontecer. E eu estou virando essa roda do lado contrário. E eu começo, então, a me enxergar de uma forma positiva e falar assim, uau, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou segura. Eu posso não ser em todos os momentos, mas na grande maioria eu sou segura. E se eu sou na grande maioria, eu tenho o poder de pegar essa mesma capacidade e colocar no momento que eu teria medo. Sim. Entendeu? Sim. Então, vai colocando memórias novas, né, Mi? Exatamente, Mônica, é isso. A gente vai gerando novas memórias pelo que eu estou vivendo daqui para frente, mediante uma decisão que eu tomo na minha vida, de não deixar a minha vida ficar presa no passado, entendendo que a gente se renova a cada dia, a cada instante. Mais uma vez eu digo, espiritualmente falando, a palavra de Deus diz que nós podemos nos renovar a cada manhã. Sim, a nossa pele se renova a cada 3 meses, as nossas células se renovam. Sim, o nosso corpo se renova. Nós somos mutáveis. A ciência prova que nós somos um ser mutante, né? Pela epigenética. Então, se as nossas células têm capacidade de ser mutante, quanto mais o nosso cérebro. Meu Deus, eu não sou o mesmo hoje que eu fui ontem. Eu não vou ser amanhã a mesma pessoa que eu fui no meu passado. E eu tenho que tomar posse disso. E fazer por merecer. Entende? Sim. E esse poder, Mônica e todos que estão aqui, está exclusivamente nas nossas mãos. Deus nos deu essa oportunidade de ter o livre-arbítrio. Sim? Ninguém vai poder fazer por nós o que nós temos que fazer. É uma decisão individual. Eu não posso esperar que o meu marido faça por mim. Eu não posso esperar que a minha esposa mude para que eu possa mudar. Eu não posso esperar que meus filhos casem, se formem para que eu possa me tornar a pessoa que eu quero. Eu tenho que me tornar a pessoa que eu quero hoje. Para me libertar e libertar quem está perto de mim. Sim. Eu ia te perguntar, né, Mi? O que é preciso para uma pessoa curar um trauma? O que tem que ter nessa pessoa para ela ir lá para se livrar disso? Olha, eu estou até lendo aqui o que a Fabíola está colocando, viu, Mônica? O meu aqui não está passando, você acredita? Tá então, congeladinho. Eu vou lendo aqui, pode ser? Pode. Olha só o que ela está falando. Eu estou desde sábado fechada dentro de mim, sem querer ver ninguém. A dor no peito está muito forte.
Fabíola, e assim, eu te parabenizo pela coragem de falar, tá certo? Porque o início de falar já é libertador, só o fato de você estar se expondo e se permitindo colocar para fora é uma forma de se permitir ser liberta, tá? Então, se você está aqui, de repente, eu não quero falar, eu estou me identificando. Bom, é muito bom, mas a cura, ela começa pelo passo de confessar. Primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer. Segunda coisa é confessar. Michele, mas eu preciso ficar contando para todo mundo? Não, claro que não. Mas eu preciso tirar de dentro de mim, certo? Uma pessoa que engole sapo, ela vai ficar com o peito estufado, certo? Então ela precisa, de alguma forma, em primeiro lugar, se esvaziar. Ela precisa confiar em alguém, ela precisa falar. Michele, é para ser vítima? É para ficar se justificando? É para ficar sentindo inferior? Ou então sendo consolada por alguém, porque isso também está alimentando um vício emocional? Não para esse sentido, mas sim para o sentido de buscar ajuda, certo? Muitas pessoas estão entrando num processo de depressão, estão sofrendo crises de pânico, de ansiedade e até mesmo processos de suicídio. Por quê? Porque não se permite pedir ajuda, certo? Envergonhada, sofre sozinha e aí não consegue encontrar uma alternativa de solução. Então, assim, eu quero que vocês entendam que todos nós estamos sujeitos a esses tipos de sentimentos, tá certo? Michele, você, por exemplo, é uma pessoa que tem inteligência emocional, super bem trabalhada, você não tem problema. Mentira! Claro que eu tenho questões a se resolverem na minha vida. Eu também vou passar por situações que eu também não queria que acontecesse. Qual que é a diferença? A diferença é quando a gente tem conhecimento, tem técnicas, a gente consegue sair mais rápido daquela situação. Então, eu não sofro dor, eu não tenho tristeza? Claro que eu tenho. Só que, Fabíola, e todos vocês que estão aqui, Jússi, né, Ellen, que está aqui, todos vocês que estão aqui, a primeira coisa é rejeitar aquilo que te faz mal. Não aceite, porque isso não te pertence. Tá não certo? Ficar alimentando aquilo, né, Mi? Não ficar só alimentando, porque tem gente que só alimenta. Exatamente. Né? Então, assim, não fique guardando que nem vaca, né? Vamos falar assim, com todo respeito, mas. Ruminando, né? É só metaforicamente falando. A gente fica regurgitando aquele negócio, né? E se martirizando sobre algo que aconteceu, a gente não vai mudar o que aconteceu. Presta atenção, o que aconteceu já aconteceu. A questão é o que eu vou fazer daqui para frente com o que aconteceu. Essa é a grande diferença, né? Então, existem formas de tratar o trauma? Existem várias formas de tratar o trauma, certo? Uma das formas que eu tenho para falar assim de imediato, que eu posso dizer para vocês que estão aqui, Michele, eu preciso de uma solução rápida. Eu preciso de algo instantâneo. O que você me indica? Eu indico que você precisa fazer justamente o contrário do que o seu coração está te pedindo. A sua emoção está te pedindo. Por exemplo, vou pegar aqui o caso da Fabíola, tá? Porque ela se expôs e trouxe aqui. E ela tá falando, tô tentando sair. Você vai sair e eu vou te dar a instrução. Né? A Sheila tá falando, mas será que o ficar se martirizando não é curável? Não é curável. Ô, Mi, você vai lendo aí que o meu tá congelado os comentários, viu? Não tá indo. Pode ficar tranquila que eu leio. Tá? Então, assim, não é curável, Sheila. Não cura você ficar remoendo aquilo. Muito pelo contrário, você está alimentando aquele animal mal dentro de você. Ele vai crescer até o ponto que ele vai te engolir. Entendeu? Ele vai tomar conta de você. Por quê? Porque você está alimentando. Certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, instantâneo, vou dar aqui para você um caminho. O que você tem que fazer? O contrário daquilo que o teu coração emocionalmente está falando, ou o teu pensamento, porque às vezes a gente tem um diálogo interno ou até mesmo audível, certo? Que fala para você assim, não sai do quarto não, vai, se joga naquela cama, para que viver? Não, você vai falar, para que falar? Ninguém te ouve, né? Claro que, inclusive, é um processo de vítima, e que isso vai causar danos e vai prejudicar.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o contrário do que ele está te pedindo. Se aquele momento está falando assim para você, deita na cama, não levanta, se joga, fica no quarto escuro, o que você faz? Aceita. Por mais que eu não tenha forças, eu vou criar a força onde não existe. Tá certo? Que a gente tem esse poder. E eu vou sair do quarto. Vou dar uma volta no ar puro, certo? Mesmo que for de máscara, ok, gente? Com toda a restrição da pandemia, você tem essa possibilidade. Vai num lugar onde você consegue ver a natureza, ouvir os sons dos pássaros. Existem pesquisas que falam que o contato com o céu, o contato com o ar, contato com o sol, contato com a natureza, né? A audição dos pássaros, eles geram um processo de cura. Então, eu vou fazer o que o meu coração, a minha mente naquele momento estava dizendo para mim não fazer. Por quê? Porque eu não vou agir pela emoção negativa. Eu vou agir por uma mente lógica, de raciocínio, de entendimento do que é melhor para mim. E eu vou fazer a escolha racionalmente do que é melhor para mim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Saber separar nessa hora, né, Mi? Aquele peso emocional, aquele negócio de um racional mesmo, pensar, não, eu vou sair, né? Não se deixar ser levado pela sua emoção. Porque muitas vezes as suas emoções, né, elas afogam a pessoa, né, Mi? Exatamente, exatamente. Olha só, Mônica, a Tati está falando aqui, é difícil ter forças para conseguir se livrar do que nos faz mal. Um relacionamento tóxico, por exemplo. É verdade, Tati, é verdade, certo? Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. O relacionamento tóxico só acontece porque existem duas pessoas tóxicas, certo? É muito fácil olhar para o outro, com amor eu falo isso para você, tá? Que eu quero te ajudar. E quando a gente quer ajudar, nem sempre a gente fala o que todo mundo quer ouvir. Então a gente precisa abrir o coração, a nossa mente, porque se eu quero cura, eu tenho que entender, certo? Vamos lá. Eu tenho que entender que se há uma relação tóxica, é porque existem dois dependentes tóxicos, certo? Então, ele está gerando, por exemplo, esse relacionamento, essa pessoa, ela é raivosa, ela é tóxica. E ela vem com a raiva sobre mim. Isso me causa frustração. E eu tenho, então, o sentimento de frustração que é tóxico. Esse sentimento de frustração não é dessa pessoa, é meu. Sim? Então, o que eu tenho que curar para poder curar esse relacionamento? É a frustração. Sim. E aí eu começo a fazer uma autoanálise. Da onde vem essa frustração? Ah, porque lá atrás, a minha relação com meu pai era assim. Ou a minha relação com a minha mãe era assim. Então, a mais do que curar a relação com quem eu estou vivendo hoje, eu preciso curar a relação de lá de trás. De quem causou isso na minha vida. Não é tão simples, eu sei. Em nenhum momento eu estou falando aqui, é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas existe um caminho. E se eu não consigo sozinho, aí eu tenho outras possibilidades. Como, de repente, hoje a gente não está fazendo ainda o curso Ressignificar, né? Até pela situação da pandemia toda. E é um curso que a gente precisa fazer presencialmente por responsabilidade emocional que a gente tem sobre as pessoas. Mas existe, por exemplo, o Ressignificar, existe um trabalho de coaching individual, existe alguns outros cursos, outros métodos que nos ajudam, entendeu? E existem ferramentas, como, por exemplo, que eu trabalhei na vida da Mônica e ela foi liberta, completamente liberta. No entanto, ela está tão liberta que eu estou trabalhando para ajudar a curar outras pessoas. Então, é exemplo vivo aqui que é possível. É possível, gente. Sim, né? Sim, gente. É possível. Eu sempre falo aqui, Mi, que eu falo assim que no meu trabalho, eu sou a pessoa transformada, né? Porque, meu Jesus, né, Mi? Nossa. Olha, gente, e isso que a Michelle falou, de você racionalizar e decisão é muito importante, né, Mi? Porque às vezes a pessoa fica ali só se vitimizando e aí ela não toma uma decisão. Hoje, quando eu tava anotando a live, Mi, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que se eu tivesse me deixado vencer pela greve dos caminhoneiros, por um carro... Gente, quando eu fui fazer o Ressignificar com a Michelle... Amor é um case, gente. É um case a história dela para chegar no Ressignificar. Foi, gente. Foi na greve dos caminhoneiros. Eu saí daqui, não tinha gasolina. Eu só enchi meu tanque. Eu não sabia onde que eu ia pôr. Eu só
sabia de uma coisa. Eu tinha que ir para aquele lugar. Por que que eu tô falando isso para vocês? Juntando tudo que a Mi tá falando, porque você tem que ter decisão. Se você ficar ali, sabe, se conformando com a sua vida medíocre, com a sua vida ruim, você vai continuar daquele jeito. Eu tomei uma decisão, eu falei, eu não quero mais ficar disso, porque eu tava debilitada, né, Mi? A Mi me viu. Gente, assim, se vocês tivessem me visto naquela época, não tem nada a ver com quem eu sou hoje. E aí eu saí daqui e falei assim, gente, eu vou pra esse lugar. E eles também foram muito corajosos, né, Mi? Porque muita gente não foi, porque foi na greve dos caminhoneiros, né? E eu saí daqui, gente, não tinha gasolina, porque os postos tava tudo, né? Não tinha como chegar a gasolina. Aí eu fui sem saber se ia colocar, fui atender uma cliente, meu carro fundiu. O carro veio embora para minha casa e eu não sabia como que eu ia ressignificar. Aí veio um táxi do seguro, me levou. Gente, assim, greve dos caminhoneiros, carro fundido, mas eu fui. Eu falei assim, eu vou. Eu vou. Incrível isso, né? Porque todas as coisas estavam conspirando contra a cura, né? Porque parece que vão acontecendo uma série de coisas para te tirar do foco e para que você continue vivendo aquela mesma vida que você não quer. Mas o que é legal, que é o case da Mônica, é que ela não se deixou ser vencida. Ela foi e ela foi tirando todos os obstáculos da sua frente, por mais difíceis que seriam, né? Até chegar lá, e lá dentro ela teve um processo extraordinário. Mônica, tem muita gente comentando. Posso trazer algumas coisas aqui para você? Claro, vai, Mi. Eu acho que passa de uma. Aqui tá com 51, passa agora, né? Fica à vontade. A Fabíola tá falando assim: acordei no domingo querendo desmontar meu quarto, estava sufocada. Fabíola, isso é um sinal de que você está gritando por socorro. Toda vez que a gente está querendo fazer mudanças, mas isso é um ótimo sinal, tá certo? E tem que mudar mesmo. Muda o quarto, limpa o guarda-roupa, tira a roupa. Por quê? Porque quando você está fazendo isso, você também está trazendo uma cura interior. Quando você gera uma cura interior, automaticamente você não gosta das coisas organizadas, você não gosta das coisas fora do lugar, você quer fazer uma limpeza, você quer, sabe, pintar a casa, você quer trocar de carro, você quer lavar o carro, jogar roupa velha que não serve mais, que está lá até parada, que não vai nem dar para doar. É isso. Então, faça mesmo, porque isso ajuda no processo de cura. Tati está falando aqui, perfeito. Mi, a Gislene, querida, maravilhosa. Tati também, tem várias pessoas que me seguem, estão aqui. Vamos compartilhar, pessoal. Essa live é top, pode dar muitas vidas. E eu também concordo, viu? Vai ficar gravado? Vou deixar salva, viu, gente? Vai ficar gravado, então, salva lá no Instagram da Mônica, tá? Depois eu compartilho também nos stories. Tati está falando, entendo, é um processo. Isso, Tati, é um processo, tá certo? Tem mudanças que vão acontecer assim muito rápido, mas tem mudanças que vão sendo o nosso alimentar, né? Um vigiar constante, um trabalho de desenvolvimento mesmo, tá certo? A gente tá falando parabéns, Mônica, Deus continue te abençoando. Tati tá falando ainda há esperança, kkk, né? Sim, Tati. Agir. Olha, se teve esperança para mim, Tati, tem esperança para qualquer mulher, para qualquer homem. Tem bastante comentários aqui. Então, gente, compartilhe mesmo essa live, porque tem muita gente que precisa ouvir tudo isso que nós estamos falando, sim, viu? E aqui é tudo muito breve, né, Mônica? Estamos falando só de uma forma muito pincelada, só para realmente poder trazer uma luz para vocês. Sim. Mi, acho que a gente falou assim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, que você sente de colocar, Mi? Fica à vontade. Sobre traumas, sobre traumas e autoestima, né? Eu creio assim, olha, a gente precisa, na verdade, em primeiro lugar, reconhecer quem nós somos, né? Como a Mônica falou, quando a gente olha para um espelho, de repente a gente vê as imagens distorcidas porque foram jogados lamas e isso acaba nos sujando muitas vezes. Essas lamas e as situações que aconteceram não significa que você é o que você está enxergando, tá certo? Da mesma forma que entrou, ela pode sair. Sim? Então, ou seja, se você não quer mais essa sujeira na sua vida, se limpe. Esse poder está na sua mão. Michele, mas eu não sei como. Vamos buscar caminhos. E você está aqui com duas pessoas que conseguem resolver, né? Então, você está no lugar certo. Deus não colocou você aqui em vão. Então, dentro de toda a minha metodologia, de tudo que eu venho buscando de conhecimento,
e técnicas, né, estudos científicos, a primeira coisa que nós temos que fazer para uma transformação de vida e uma mudança completa de vida é trabalhar a nossa imagem, a nossa identidade pessoal, né? Quem nós somos de verdade. E a partir do momento que eu tenho a resposta de quem eu sou, eu vou para uma outra pergunta importante que é necessário aqui para uma lei da sobrevivência, de uma forma extraordinária. É a pergunta: por que eu estou aqui? Né? Então, além de eu saber quem eu sou, eu preciso também saber por que eu estou aqui, por que eu estou vivo. E nesse sentido, é descobrir o nosso propósito de vida, o nosso propósito de existir. Tem uma novidade aí para você, viu, Mônica? O meu livro sobre propósito já está escrito. Consegui concluir nessa pandemia, viu, gente? Ele está maravilhoso, ele fala sobre tudo isso que nós estamos falando, e as pessoas, através do livro, vão descobrir seu sentido de existir, né? Vão descobrir seu propósito de vida. Eu agora estou aqui, quem pode me ajudar? Eu estou dependendo agora de encontrar uma autora top que vai publicar esse livro e espalhar para o Brasil todo, para o mundo todo. Só estou nessa fase para poder levar conhecimento para muitas pessoas. Então, saiba quem você é, descobrir o sentido de viver. Eu tenho certeza que o seu livro vai ser publicado pela melhor editora, Mi, porque assim, eu tenho noção do que tem nesse livro, Mi. Eu tenho assim, meu Deus, né, gente? E assim, vocês não têm noção. Quando eu fui, vou contar só um pouquinho, Mi, para contextualizar aqui. Quando eu fui buscar, eu sabia, gente, que assim, eu ia fazer alguma coisa na vida, mas não sabia o quê, né? Tinha aquele negócio dentro de mim, né? E eu sempre tive a espiritualidade e assim a verdade e a espiritualidade como um valor muito inegociável para mim. E eu fui pesquisar, gente. Eu passei por vários treinamentos, né? Por isso que eu falo para vocês, se ouçam. Se você vê alguém e pisca uma luzinha, corresponda. Quando eu vi a Michelle pela primeira vez no palco, que eu não sabia, eu caí naquele treinamento que era de uma outra pessoa, eu caí lá, assim, e vou falar um negócio pra vocês. Lá serviu só pra, assim, acender uma chaminha. Mas aí eu fui atrás dela, eu falei assim, não, eu quero fazer algo com ela, porque parece que alguma coisa estava me atraindo ali, né? E a metodologia da Michelle, gente, ela vem muito com o que eu acredito. E da forma como o ser humano tem que ser trabalhado. E a gente sabe, né, Mi, que não é uma metodologia dessas que tem comerciais. Não é uma metodologia comercial, gente. Não é aquela metodologia que você vai, sabe? Assim, é muito profunda, é muito... Cara, assim, eu não tenho palavras para falar com vocês, assim. É só vocês passando pelo ressignificar, né? Que assim, mudou minha vida mesmo, né? Lá eu tive até um ressignificar do meu nome, né? Que assim, e depois a formação em coaching, que eu quis fazer com ela também. Fui pesquisar, falei, me atende, fui lá, o Fábio, a Michelle falou comigo, né, amigo? Porque assim, eu tenho algo no meu coração, gente, que assim, nem eu sei explicar, de tão grande que é, né? E aí eu fui fazer o curso com ela e passei por essa ferramenta, né? Que a gente fala que é ferramenta, né, Mi? Explica um pouquinho melhor aí para eles, quando o pessoal do desenvolvimento humano fala que é ferramenta. Explica, Mi, você que é perita nisso. É um método, né? Um formato de trabalho especificamente que trata algo que a pessoa tem como necessidade. Então, tem ferramentas que são mais voltadas para o sentido intelectual, outras mais emocionais, e eu trabalho especificamente com ferramentas espirituais, né? Que não estão envolvidas religião, mas estão envolvidas a neurociência na questão do contato com Deus, diretamente com Deus. E isso existe cura, né? Eu trabalho com tríade das inteligências. Então, intelectual, emocional e espiritual é isso. Esse é um grande diferencial também de todo o método que eu tenho. Sim, sim. E aí, só continuando, né, gente? Daí eu fui fazer o curso, daí eu sou formada pela MoveMind, que é pela metodologia da Michelle, né? E lá, quando eu passei por esse processo com ela, eu lembro até hoje que quando eu passei, aí no fim ela me perguntou assim, e agora?
que você vai fazer com isso? Né? Então, eu senti ali realmente mesmo um chamado, uma responsabilidade, né, Mi? E Uhum. ainda foi um tempo ainda, aí depois, né, eu falei, não tem para onde correr, né? E aí eu não ia ter pra onde correr, né, Mi? E É. aí eu tô aqui, tô muito feliz, sabe? Eu quis te chamar aqui porque eu sei que você é autoridade no assunto, para as pessoas também saberem com quem eu aprendi. Porque nessa minha caminhada eu fui procurar as melhores pessoas, né, para aprender os melhores métodos, né? E assim, para mim realmente eu falo que aqui me tem muito de você, sabe? No Se Amar e Amar Revolução, porque eu só fui entender o que era amor próprio, assim, de uma maneira didática também, além da maneira profunda e tão assim, cheia de verdade que eu aprendi com você, né? Então eu sou muito grata e eu te agradeço muito por você ter aceitado o meu convite, né? E as pessoas conhecerem você. Gente, quando ela abrir o curso, quando vier o Ressignificar de novo, você me manda ali que eu vou divulgar aqui, porque, gente, é um divisor na vida da pessoa, né? E muitas coisas que eu ensino, a base é de lá do Ressignificar, sabe? E Uhum. são coisas, meu, são muito profundas, muito verdadeiras, né? E tem um resultado mesmo, né? Então é isso. Ah, que linda. Gratidão também, né? Antes que todo mundo que caia aqui, quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Quero agradecer também, Mônica, pelo carinho, pelo respeito, né? Porque é uma questão de honra e dignidade de você gerar esse reconhecimento, mas eu também tenho que falar que toda honra, toda glória é para Deus, né? Porque Ele que nos ilumina, Ele que nos capacita, é Ele quem me deu muitas coisas, muito conhecimento, muitas técnicas, inspirações mesmo de momentos que eu não nem imaginava, Deus me deu, então assim, é tudo para ele, né? Tudo que a gente faz é para ele. Sim, sim. Mi, obrigada, tá? Obrigada mesmo. Vou deixar essa live salva. Aí depois, se quiser, compartilhe lá nos seus stories para quem não viu, né? E, gente, tratar traumas tem tudo a ver com elevar a autoestima, né, Sim, Mi? tudo. Tá bom? Completa, Ó, então. Oi? completamente. Uma coisa está interligada à outra. Sim. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui, os seguidores da Michelle, os meus seguidores, viu, gente? Que vocês que tenha sido luz para vocês, viu? Um super beijo. Obrigada, gente. E ó, se alguém quiser me seguir, Eu vou deixar, Mi, eu vou colocar tudo certinho lá dos meus é, stories e vou escrever aqui também, ó. sim, eu tenho publicado muitas coisas no LinkedIn também, não sei se o pessoal acompanha, são assuntos diferentes que eu trato no Instagram. Então, LinkedIn vocês me acham como Michelle Lopes, eu trabalho mais no sentido profissional, carreira. A Mônica colocou, né? Doutora Michelle Lopes, underline oficial, que é aqui do Agi também. Obrigada, Gislene, do Instagram, né? E Facebook também pode acompanhar. E aí tem o canal do YouTube, viu, gente? Lá cheio de coisas da Michelle Lopes, Tem cortes de da tudo. Michelle Vocês Lopes. veem ela contar as histórias, gente. As Tem muita coisa, histórias, meu Deus, né, Mi? tem muita coisa. Então tá bom. Olha, um super beijo, manda um beijo pro Fábio, pras Pode crianças, viu? deixar. Obrigada para todo mundo que entrou aqui, viu, gente? Obrigada, obrigada pelos comentários. E Mônica, tem muitos comentários aqui. Não vai dar para ler para todo Então, mundo, o meu não viu. O bom foi que você foi lendo, trabalhando em conjunto, mas Mi. pode ficar feliz que teve muito comentário. Estão pedindo para repetir. Beijo. Amo Beijo. você, viu? Também você, Mônica. Parabéns, viu, pelo seu trabalho e pela iniciativa. Parabéns mesmo. Obrigada, Mi. Tchau, Tchau, tchau. tchau.